perguntou por que na graduação de biomedicina a gente estuda tantas matérias diferentes e como tudo isso aparece na prática, na rotina daquela área que a gente resolveu escolher para seguir? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre a relação entre as matérias da graduação e a vivência na área da imaginologia. Então, quando a gente entra aí para a graduação, é muito comum a gente escutar, né, ou até pensar que algumas matérias a gente nunca vai usar na prática. Só que quando a gente começa a trabalhar com ressonância, tomografia, medicina nuclear, a nossa percepção muda completamente. Porque a tomografia, a ressonância, ela é uma área que exige muito mais do que saber seguir um protocolo pronto. Ela exige integração do conhecimento, raciocínio, responsabilidade profissional, e é exatamente isso que eu quero te mostrar hoje. Quais são as matérias da graduação que realmente fazem total diferença no seu dia a dia se você escolher ou se você escolheu a imaginologia. Então, esses exames, eles não são simplesmente posicionar o paciente, apertar o botão e esperar a mágica da imagem aparecer, né? A gente está falando aí de um exame que utiliza radiação, campo magnético, contraste, envolve a avaliação do paciente, tomada de decisão e principalmente a responsabilidade e a ética, né, pessoal? Então, tudo isso tem uma base direta na nossa formação acadêmica. Então, vamos começar esse vídeo falando com a top 1 das matérias, que é a anatomia. Porque assim, né, a anatomia que a gente usa na imagem não é aquela que a gente vê no livro, coloridinho, bonitinho e tudo mais. É a capacidade de você olhar um corte no axial, coronal, sagital e reconhecer o que você está vendo ali naquela imagem, né? Então, quando você entende a anatomia, você sabe que o campo de visão está adequado, o posicionamento está correto, e que aquela imagem ela realmente responde à pergunta clínica. Então, por exemplo, uma tomografia de tórax. Você precisa conhecer o pulmão, o mediastino, coração, grandes vasos, parede torácica. E mais do que isso, né? Você precisa saber qual janela usar para cada estrutura. A anatomia, ela te permite que você ajuste a janela pulmonar, a janela partes moles, a janela óssea, e forma ali consciente e não automática. Então, é muito importante você entender a anatomia, principalmente na tomografia, na ressonância. Medicina nuclear é outra história que a gente vai conversar depois. Mamografia, a gente também vai utilizar ali um pouco da anatomia, mas principalmente na tomografia e na ressonância, ela é fundamental. Agora vamos entrar ali um pouquinho na física, principalmente física da radiação, física da ressonância, né? Que é uma das matérias que a gente mais quer que passe rápido na graduação, mas no futuro ela vai ser muito importante. Porque a física ela vai te explicar como que o raio-x é produzido, o campo magnético, como que ele interage com os tecidos para gerar ali aquela imagem que você vai ver do corpo humano. Então, quando a gente entende a física, a gente consegue alterar protocolos, consegue entender os parâmetros da imagem, dose de radiação, qualidade, enfim, a gente consegue trabalhar ali junto com os protocolos de acordo com cada necessidade de cada paciente, de cada exame. Então, ela é muito importante também. É chata no começo, sim, mas ela é importante. E quando você entende bem sobre ela, você deixa de repetir exame desnecessariamente, consegue adequar melhor os protocolos, segurança do paciente também. Então, você consegue ali sair daquele modo automático de só seguir aquele protocolo e modificar de acordo com o que você sabe, o que está fazendo e o que vai ser necessário. Outra matéria também importante é a ética e legislação profissional. O profissional que atua na imagem, ele lida diretamente com dados sensíveis, imagens diagnósticas, informações confidenciais. Então, o sigilo profissional, ele não é uma opção, ele é uma obrigação ética. Então, o consentimento informado, principalmente em exames contrastados, faz parte, né, do respeito à autonomia do paciente. Além disso, é fundamental conhecer os limites da atuação profissional, as resoluções dos conselhos, as responsabilidades ali envolvidas. Então, a ética ela não é só uma matéria distante da prática, ela é presente em cada decisão que você toma dentro da sua sala de exame. E outro ponto que muitas vezes é subestimado é a comunicação e a humanização, né? Os pacientes, eles chegam nos exames muitas vezes ansiosos, com medo, doentes,
E a forma como você vai se comunicar com esse paciente impacta diretamente, né, na colaboração dele durante o exame e, consequentemente, na qualidade da sua imagem. Então, um paciente bem orientado, ele se movimenta menos, ele faz a apneia de forma correta e ele confia cada vez mais ali no local que ele está fazendo o exame quando ele é bem orientado. Indo para a fisiologia, essa matéria ela aparece de uma forma muito clara, né, principalmente nos exames contrastados. Então, quando falamos aí de ressonância e tomografia contrastada, estamos falando de circulação, distribuição e eliminação dessa substância no organismo. A gente entende a fisiologia cardiovascular, ela é essencial para você saber o tempo correto da aquisição, as fases arterial, venosa, tardia. Mas aqui eu quero chamar a atenção de vocês, especialmente para a fisiologia renal. Porque o rim, ele é o principal órgão responsável pela eliminação do contraste, né? Então, você entende como que funciona a filtração glomerular, você entende por que a função renal precisa ser avaliada antes de injetar o contraste no paciente, os riscos de administração, dependendo do paciente, idade, e daí você consegue ter esse olhar com segurança para injetar esse contraste. Entrando um pouquinho também na farmacologia, que também é fundamental para quem trabalha na imagem, porque os contrastes, eles são fármacos, né? E eles têm indicações, contraindicações, os mecanismos de ações, efeitos adversos. Então, você entender os tipos de contraste, as diferenças entre eles, as vias de administração, possíveis reações, é responsabilidade do operador ali da máquina. Então, além disso, ele vai te conectar com a imunologia, que é quando a gente fala também das reações adversas, onde algumas dessas reações elas são leves, são moderadas, outras mais graves. Então, entender a base imunológica dessas reações ajuda muito o profissional a reconhecer os sinais precoces e agir de forma adequada, né? A gente junta tudo isso: anatomia, física, radioproteção, fisiologia, farmacologia, imunologia, ética, comunicação. Fica muito mais claro o que a área de imagem exige de um profissional completo, que não é uma área para quem quer apenas seguir protocolo, ela exige muito conhecimento. Se você é estudante ou recém-formado e acha que alguma matéria da graduação não faz sentido, a prática clínica vai te provar o contrário, que nada que você estudou foi à toa. Que a graduação ela vai construir a base para que você atue com segurança, qualidade e responsabilidade dentro da área da imagem. Então, se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no nosso canal e comenta aqui embaixo qual matéria da graduação você mais usa ou passou a valorizar depois que começou a trabalhar ou estagiar na área. E se você quiser mais conteúdos como esses, deixa aqui também, comente, deixe suas sugestões e até o próximo